desativarem os microfones, tá? Para não ter interferência. Então, quem ainda está com o microfone ligado, desativa ele, que é para não interferir. Tá? O Alvino ainda está com o microfone ligado. Ué? Tá, agora a Valquíria vai ler um Tá texto ligado? aqui. Tá. Deixa que eu desligo aqui para você. Pronto. Não, porque A Valquíria vai ler um texto agora para iluminar um pouquinho a gente nesse trabalho de hoje. Está no livro de Gênesis. Capítulo 4, versículo 8 e o 9. Caim falou ao seu irmão Abel: Vamos ao campo? Logo que estavam no campo, Caim atirou-se sobre o seu irmão Abel e o matou. O Senhor perguntou a Caim: Onde está Abel, o teu irmão? E ele respondeu: Não sei. Acaso sou guarda do meu irmão? Palavra do Senhor. Graças a Deus. Mas o que um texto desse tem a ver, né, com o tema de hoje, né, família e bioética? Eu participei de uma formação uns tempos atrás sobre a campanha da fraternidade, nem lembro agora qual o ano que foi, mas faz algum tempo já. E um dos textos refletidos foi justamente esse. E a reflexão que foi feita lá é algo que me marcou, eu acho que tem tudo a ver com esse tema de hoje. A necessidade que nós temos de tomar consciência, né, de que nós devemos sim ser guardas uns dos outros, a ter esse cuidado mútuo uns com os outros, né? E aonde a gente demonstra isso é na nossa vida, no nosso dia a dia, esse cuidado que o nosso trabalho da pastoral faz com relação à vida, por exemplo, quando nós dizemos que defendemos a vida desde a sua concepção até o seu fim natural, eu acho que é uma maneira da gente ser guardião do outro, guardião da vida, né? Porque nós temos essa consciência de que, ou devemos, né, ter essa consciência de que cada um de nós é depositário de uma vida única, querida, amada, estimada por Deus. Todos nós somos templos do Espírito Santo, Deus habita em nós. Então, da necessidade da gente sempre lembrar, não só aos outros, mas lembrar a nós mesmos, né, da necessidade de nós cuidarmos uns dos outros. E a gente está vivendo um tempo assim bem complicado, né, de isolamento, de ataque à vida de uma forma muito forte, né, com essa pandemia. E às vezes um gesto simples de colocar a máscara, nós estamos não só cuidando da nossa vida, mas cuidando da vida do nosso irmão também. Por isso eu achei esse texto assim, servia bem para iluminar a gente nessa necessidade, né, que a gente precisa ter de nos lembrar a todo momento desse cuidado com a vida humana que todos nós precisamos ter. E pensando nisso, então, que nós convidamos o padre Rafael Solano para falar conosco hoje, e justamente pensamos nesse tema, né, bioética e família, que é um tema que acho que vai ajudar a gente a iluminar as nossas ideias também, né? Às vezes a gente trabalha nas nossas paróquias muito com isso, a questão de defesa da vida, mas a gente trabalha meio que às cegas, não sabe muito bem aonde se basear, em que rumos tomar, e eu acredito que essa explanação do padre vai ajudar a gente nesse sentido. Então, eu convido o padre Rafael Solano, né, que é lá da Arquidiocese de Londrina, para que ele então se apresente e aí apresente o tema para nós. Seja bem-vindo, padre Rafael, muito obrigado pelo seu sim. Queridos amigos e amigas da Pastoral Familiar da Igreja Particular de Umuarama, boa noite. Boa noite. É um prazer imenso estar com todos vocês através deste convite que me foi feito pelo casal, mas sobretudo através desta oportunidade que me traz a belíssima lembrança da quarta conferência do Episcopado Latino-Americano, a Conferência de Santo Domingo, quando os bispos diziam para o mundo inteiro e para a América Latina que a evangelização deveria ser nova no ardor, nova nas formas e nova nas expressões. Devido a todas estas circunstâncias, nós temos que repensar a nossa eclesiologia. Sem dúvida nenhuma,
algumas pessoas estão esperando ainda voltar ao antigo momento da vida pré-pandemia. Isso nunca mais acontecerá. O mundo é outro a partir do momento em que os países, um a um, foi criando a mentalidade da quarentena e, especialmente, quando todos nós assistimos horrorizados, com dor no coração, à morte paulatina e sistemática, no nosso caso, no Brasil, de mais de 40.000 pessoas. Essa dor leva consigo uma preocupação. O diácono falava rapidamente na sua introdução e antes da leitura do texto apropriadíssimo que foi escolhido por vocês, temos que situar uma realidade que supera o condicionamento que vivemos na atualidade. Qual é essa realidade? A pergunta pela ética da vida. Em 1970, um grande médico norte-americano no estado da Virgínia, cujo nome é von Ansel-Potter, enfrentou o grande dilema sobre a defesa da vida humana nos pacientes terminais. Ansel-Potter nem sequer suspeitava, em 1970, que o câncer se transformaria numa doença tão dolorosa sobre a face da Terra. É bem provável que algumas das pessoas que me estão ouvindo tenham passado por alguma situação cancerígena, por alguma realidade pessoal ou talvez por uma situação familiar, de um amigo, de uma pessoa conhecida. Em 70, falar em câncer era como falar nos monstros da época medieval que agrediam os dragões e engoliam as princesas. Mais ou menos isso, hein? Este médico teve que enfrentar essa situação. E desde 1970 até os nossos dias, surgiu esta expressão, este neologismo norte-americano, mas que hoje envolve uma realidade substancial de toda a vida humana. Bio, vida, ética, comportamento sobre a vida. Até hoje, nós podemos estabelecer dois critérios que são fundamentais e que a pastoral familiar, em muitas dioceses, vem trabalhando não só à luz das campanhas da fraternidade, que tem sempre colocado a defesa da vida, senão também à raiz de uma preocupação. A sexualidade dos nossos casais. Vocês vão me dizer, mas você é um celibatário, você não tem nem mulher nem sogra, para que se mete a falar do sexo nos casais? Pois bem, não é que eu me meta a falar do sexo nos casais. O que acontece é que muitos casais que se dizem católicos, que vivem na catolicidade, levam uma sexualidade profundamente ferida. Muitos casais das nossas pastorais familiares, grandes casais, têm dúvidas sobre a sua sexualidade. Ter dúvida não significa escandalizar-se da sexualidade, é simplesmente tentar entender a riqueza que há por trás de cada um de nós. Para isso, a Igreja, em 1968, apresentou aos casais o primeiro documento que praticamente se antecipou àquele drama do qual eu estava falando para vocês sobre a defesa da vida. Uma carta escrita por um grupo de casais médicos e assinada pelo grande Papa Paulo VI, hoje São Paulo VI. A carta tem um nome belíssimo, Humane Vitae, né? A vida humana. Pois bem, essa carta encíclica trouxe consigo também um despertar, um alvorecer fundamental para que os casais católicos fizessem uma análise profunda sobre o seu comportamento sexual, mas fundamentalmente sobre a fidelidade, a exclusividade e especialmente a santidade do casal. Repitamos lá com o microfone apagado, por favor, para não ter interrupções.
fidelidade, exclusividade e santidade. Por quê? Porque para muitos casais, o problema... Diácono, você vai ter que fechar o seu microfone, tá? Para dar exemplo para os outros. Comporte-se bem aí, faça o favor, tá? Isso. Muito bem. Por que fidelidade? Porque muitos casais vivem o drama da infidelidade conjugal. Assim como muitos nós, padres, temos sérias dificuldades com a nossa fidelidade sacerdotal, muitos casais não foram preparados para viver a fidelidade. Muitos casais lutam para manter o seu casamento, mas sofrem na sua fragilidade. E a infidelidade não é única e exclusivamente sexual. Não. Há infidelidades que envolvem a dimensão da sexualidade. Depois, a dimensão da exclusividade. Eu estou vendo algumas imagens de vocês, casais belíssimos, não? Sentados um do lado do outro, a uma sentada do lado do outro, e assim sucessivamente, belíssimo. Mas muitos casais católicos não entenderam a riqueza do ser exclusivo como casal. Você se deve à sua esposa e a sua esposa se deve a você. E, em terceiro lugar, a santidade, a sexualidade bem vivida, nos santifica. Quem vive uma sexualidade com serenidade, quem vive uma sexualidade aberta ao ser ontológico, àquilo que é próprio da sua existência, descobre que essa sexualidade é um dom. E precisamente por isso, penso eu, o Papa Paulo VI, com este grupo de cientistas, praticamente apresentou ao mundo uma encíclica para o qual o mundo não estava preparado. Que entrou na cabeça do mundo e que é o que está na cabeça de muita gente. Castidade é sinônimo de castração. Não tem nada a ver uma com a outra. Muito pelo contrário. Um casal que entende a fidelidade, a exclusividade e a santidade vive a castidade. O que é a castidade? É a força espiritual da sexualidade para ser vivida em casal. No caso de vocês, no meu caso, para ser vivida no celibato. Precisamente por isso, aqui está o ponto central de uma bioética e família. Porque muita família se aterroriza, não? Eu trabalho com muitos casais do mundo inteiro e alguns casais perdem o prumo quando percebem rapidamente que o seu matrimônio está em crise da sua sexualidade. Mas é que os dois não têm avaliado como está o nível de fidelidade de um para com o outro e vice-versa. Muitos casais, por exemplo, com todo respeito, têm mais exclusividade pelo cachorro que tem em casa do que pelo cônjuge. Quando chega em casa, diz para o cachorrinho, para a cachorra: oi, meu amor, oi, meu totó, oi, meu sol, vem falar com teu pai. Olha para o marido ou para a mulher e diz: oi, tudo bem? Isso não é exclusividade. Outros casais católicos têm um problema muito mais sério. Este precisa de ajuda psicológica. São incapazes de viver a exclusividade conjugal e transportam o amor para os filhos. Tem muitos casais que hoje não se amam mais. Se amam e se suportam pelos filhos. Mas você não é mais a esposa dele faz muito tempo. E ele faz muito tempo não é o seu marido. Esse é um problema radical. Por quê? Porque quando falamos de bioética e família, o primeiro que a família deve entender e deve valorizar é precisamente o conceito da experiência da vida no seio de casa. Como é que está a nossa vivência familiar? 1968. Passaram-se os anos, passaram-se as décadas, e a igreja começou a ser atacada por conta de duas realidades que também muitos de vocês podem viver: os contraceptivos. Então, muitos casais casam já utilizando a camisinha, já utilizando o contraceptivo, o método de barreira. Algumas mulheres já casam utilizando o Mirella, outros homens casam
sendo vasectomizados, outros casais decidem não ter uma relação sexual plena. Muitos casais, tristemente, vivem hoje situações sexuais dolorosas. Por exemplo, o sexo oral. O sexo oral no início do casamento. O casal não quer ter filhos, quer viajar, quer cuidar do dinheiro, quer cuidar da empresa, quer cuidar do título, mas não quer cuidar da vida. E há uma problemática que se desdobra já por volta da década dos 80, concretamente em 1978, que foi a primeira criança proveta com a inseminação artificial. O problema da criança proveta, o problema da inseminação artificial não é a criança. Isso tem que ficar claro para todos nós. A criança é um dom de Deus. O problema é a manipulação genética, que essa é uma outra situação que vem agredir a pergunta que foi feita pela esposa do diácono quando proclamou o texto do Gênesis: onde está o teu irmão? Já se corria primeiro início, a primeira parte dos anos 80, e João Paulo II, preocupado com essa situação, apresentou ao mundo um sínodo sobre a família e deu de presente a carta às famílias. É uma pergunta que nós nos deveríamos fazer, porque, veja, já temos a Humane Vitae, 68, já temos a Carta às Famílias, 84, por aí, 85, e depois disso, o Papa João Paulo II vai criar as Jornadas Mundiais da Família, sempre com um tema que mexa profundamente com a família. Porque o problema da família não está situado nas fronteiras da igreja. Cuidado com isso, pastoral familiar. O problema da família está na minha casa. Eu sou o filho mais velho de 3 filhos. Eu vim de um outro país e me naturalizei brasileiro. Eu faço parte de uma história familiar própria. Cada um de vocês tem uma história familiar própria. E dentre essa história familiar, vocês também criaram outro tipo de família. Então, essa carta às famílias vai tocar elementos essenciais. Por exemplo, famílias em situações difíceis. Para muitos casais, se tornou um problema terrível não ter filhos. Então, fizeram de tudo para conseguir o filho. Não o conseguiram, o casal simplesmente afastou-se, divorciou-se, cancelou qualquer possibilidade de amor. Esqueceram que na exclusividade o filho não é um produto, o filho é um dom. E cada vez que você manipula a vida, você está agredindo esse amor. As pessoas sempre me dizem: olha, você é um pouco ousado quando fala sobre a realidade familiar hoje, mas é que na minha família eu também tenho dificuldades. Eu sei o que significa derramar lágrimas por um filho, por um irmão, por uma cunhada, por um primo. Todas as nossas famílias têm as alegrias, mas também têm essas esperanças de querer, de não querer, de lutar, de não lutar. Então a gente não pode poupar a santidade da família simplesmente colocando um verniz ou simplesmente dizendo que tudo está muito bem. Eu diria aqui para todos vocês que esta é a maior crise que vivemos na pastoral familiar depois da apresentação da belíssima carta que o Papa Francisco nos deu, não? Mas falaremos sobre isso um pouco mais adiante. Voltemos a João Paulo II. João Paulo II, na Carta às Famílias, fala para os casais: casais, a inseminação artificial não é a saída. A saída é a adoção. Vamos dar toda uma espiritualidade para aqueles casais, um suporte afetivo, psicológico, humano, para aqueles casais que descobrem a riqueza de adotar uma criança. Mas, sobretudo, vamos dar um suporte para que os casais entendam a alegria e o significado de uma vida doada. Um casal que não tem filhos não é um casal arruinado. Não. Um casal que não tem filhos biológicos não é um casal que perdeu
tudo diante de Deus. Não. Muitos casais, muitos, não são poucos, e eu gosto de dizer de boca cheia, muitos casais adotaram números intermináveis de crianças, mas, sobretudo, de pessoas. Então, esse é um dom, porque no final das contas, todos acabamos sendo filhos adotivos, filhas adotivas. Então, não temos por que temer, não temos por que perder a eloquência da doação, da vida, da entrega. Mesmo assim, infelizmente, a eugenia proliferou. Então, se criaram os bancos de esperma, os bancos de óvulos, os bancos de embriões. Claro, cresceu uma ciência insondável sobre a vida, mas toda ela manipulada. João Paulo II, preocupado com isso, dá um presente para o mundo, outra encíclica, uma carta belíssima, Evangelium Vitae. No dia da anunciação do anjo a Maria, em 1995, João Paulo II apresenta este dom. Um dom imenso, viu? Um dom maravilhoso, maravilhoso mesmo. Como entender a grandeza da vida à luz do Evangelho? E essa pergunta, onde está o teu irmão, veio de volta a iluminar a caminhada da igreja. Por quê? Porque todos somos irmãos. Antes do seu filho, antes da sua filha ser seu filho ou sua filha, antes da sua esposa ou do seu marido serem sua esposa ou seu marido, eles são seus irmãos. Então, a pergunta pela vida já tomou um outro elemento, que é ainda muito mais forte, não? É uma pergunta que se transforma num verdadeiro elemento profético para todos nós. O que fizeste do teu irmão? Pergunto para os maridos, em primeiro lugar. O que você está fazendo da sua irmã, sua esposa? Você é um marido consequente com respeito à vida por ela e por você? E vocês, esposas? Entre vocês, você é capaz, como mulher, de viver coerentemente a sua realidade feminina para o seu marido? Ou você já perdeu todas as coordenadas e já não cuida mais do seu marido? Sabem que cada vez que recebo no meu escritório casais de diferentes ambientes e situações, a maior das crises hoje não é a crise sexual, não. É a crise do isolamento. Meu marido não fala mais comigo. Minha mulher não fala mais comigo. Falamos o estritamente necessário, moramos na mesma casa, dormimos no mesmo quarto ou já alguns em quartos separados, isso é gravíssimo, não entenderam a dinâmica teológica do leito nupcial. O leito nupcial é o altar. O casal católico jamais poderá negar a grandeza do leito nupcial. É impressionante. E sabem uma coisa que para mim foi muito marcante até o ano passado, que morreu meu pai? Meu pai e minha mãe praticamente só faltou dormirem juntos no hospital. Isso para mim foi um testemunho muito grande. E meu pai morreu com um Alzheimer galopante. Meu pai perdeu todo tipo de consciência, ainda com 72 anos de idade. Um homem forte e jovem. Impressionante isso, viu? Se os casais compreendessem a teologia do leito nupcial, nunca um casal perderia a possibilidade de trazer cada vez mais forte a convivência no leito. É impressionante. Santo Ambrósio de Milão sempre dizia para os casais: da mesma forma que é colocado o corpo de Cristo sobre o altar, é colocado o vosso corpo sobre o vosso leito.
Nós deveríamos insistir profundamente no trabalho com os casais que estão prestes a casar para que sacramentalizassem o significado do seu leito nupcial. Muitos de vocês, porque já moram em cidades imensamente grandes, em cidades desenvolvidas, tudo isso, mas muitos de vocês nasceram na roça e sabem muito bem que vocês nasceram no leito nupcial, onde seus pais viviam a sexualidade, onde seus pais viviam os seus dramas de casais. Muitas crianças nasciam no leito onde os pais conviviam e onde os pais realizavam a sua vida conjugal. A experiência da conjugalidade, queridos amigos e amigas, não pode ser jamais eliminada da intimidade. Temos que resgatar a intimidade conjugal. Com todo respeito, o leito nupcial, além de altar, é sacrário. É sacrário mesmo, viu? Intensifiquem isso na sua vida conjugal, porque vale a pena resgatá-lo em toda a sua sintonia teológica. Essa carta, Evangelium Vitae, veio também fazer esse questionamento precisamente sobre uma das dores mais, eu diria, para mim essa dor não só é incalculável, senão também é uma dor aguda, sabe? Aguda. Eu sofro com isso profundamente. O drama do aborto. O aborto provocado, claro está, não? O aborto premeditado. Mas, sobretudo, a cultura contraceptiva que cresce e cresce e cresce cada vez mais, não? O uso indiferenciado do DIU, o uso cada vez mais violento da pílula do dia seguinte, a vasectomia nos homens, está levando a uma sociedade a ir perdendo o brilho da vida. Então, o conceito vida humana hoje, nascituro, por exemplo, se perdeu, porque para muitos casais o mais importante é e está pautado pelo econômico. É impressionante, o outro dia me fez uma entrevista a uma TV nacional e eu dizia, por incrível que pareça, aquilo que Paulo VI profetizou, hoje nós o estamos vivendo na pandemia. Para muitos foi muito mais importante a questão econômica. E todos nós, professores de bioética, sabíamos muito bem que a partir do relaxamento social, se se lhe dava mais importância ao econômico, o número de vidas que se perderiam seria imensamente grande. Nós somos responsáveis e a pergunta será dirigida a mim e a você. Cadê o teu irmão? Onde está o teu irmão? Quando um rapaz e uma moça têm relações antes do casamento, a pergunta volta: onde está o teu irmão? Quando um médico realiza um aborto, onde está o teu irmão? Quando uma mãe de família propõe para sua filha abortar, onde está o teu irmão? Essa pergunta jamais será silenciada desde o livro do Gênesis. E é isso que nós devemos trabalhar com muita força, porque o aborto não acontece o dia em que a pessoa realiza o aborto. Não. O aborto acontece desde o momento no qual você provoca esse aborto. Desde o momento no qual ele passa pela sua cabeça. Desde o momento no qual o grupo social ao qual você pertence diz: o melhor é abortar. Aí já você matou a criança. Precisamente por isso, nós devemos trabalhar juntos para que o evangelho da vida seja conhecido. Quando eu falo com os adolescentes, eu não tenho reparo em dizer para eles, todas as letras, a sexualidade deve ser vivida na virgindade e na castidade, que não é castração, digo mais uma vez, é respeito e é dignidade pelo corpo. Nós não temos um corpo, nós somos um corpo. E isto, para um adolescente, é um presente na sua vida. Eu sou um corpo. Eu trabalho com gente de todos os estilos sociais, mas o que mais me assusta
é quando encontro meninas lindas, 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 mas belíssimas, fazendo cirurgias plásticas, porque não têm a capacidade de trabalhar a autoestima à luz da sua própria corporeidade. É impressionante perceber como hoje os modelos estéticos são completamente corruptos, inadequados. Eu não preciso ser um homem musculoso para ser bonito. Eu não preciso ser uma mulher com bunda turbinada, 747 e medidas de rainha de beleza para ser a mulher gostosa, mais bela da criação. Eu não preciso me colocar cílios falsos, peitos falsos. Não preciso pagar um tratamento para que a minha careca fique mais peluda. Chega disso, gente. O esquema estético se comercializou. E hoje, um dos graves problemas na manipulação é que muitos embriões que são pessoas humanas estão sendo utilizados na carreira cosmetológica do mundo. Tem uma ruguinha, pim! Estão fazendo agora até tratamentos plasma para ver se de repente encontram o rosto perfeito. Estamos sofrendo demais e quando o mundo dá a largada e, em primeiro lugar, privilegia a cosmetologia, significa que o mundo já se afundou. Quando para uma pessoa o mais importante são as suas medidas corporais, é a negação da sua velhice, por exemplo, ou a negação da sua fragilidade. Gente, estou chegando aos 50 anos este ano, viu? Então, quando vocês quiserem me dar um presente, me convidam em Umuarama a comer um estrogonofe de frango bem gostoso. Esse é o presente que eu peço para os meus 50 anos. Muita batata palha, muita salada e muito estrogonofe, tá? Pois bem, tem gente hoje que sente que chegou aos 50 anos e tem que fazer sei lá que coisa para parecer de 30. Não! Com 50 anos, a gente já começa a perceber que por mais que você quiser, a estrutura já deu uma virada muito forte, porque talvez minha estrutura orgânica não aguente mais 50 anos. Então não tem por que ter medo. Muito pelo contrário. É a alegria do envelhecimento, a verdade do ser, a beleza da expressão, daquilo que você leva dentro. Muitos embriões humanos, muitas pessoas humanas estão sendo utilizadas na cosmetologia. E a pergunta voltará sobre o embrião. Onde está o teu irmão, aquele que mataste na fase embrionária? E por último, o Papa Francisco nos deu um presente incalculável. Que presentão! Tenho certeza de que todos vocês já leram, já aprofundaram, ou pelo menos já se deram um banho com a belíssima carta Amoris Laetitia, a alegria do amor. O Papa Francisco vai, mais uma vez, fortalecer aquilo que o Papa João Paulo II e Paulo VI tinham falado para nós. E ele, como bom professor de línguas, como excelente filólogo que ele é, colocou uma expressão que a mim me encanta, me fascina. Paternidade e maternidade alargadas. Alargar o conceito da paternidade, alargar o conceito da maternidade para evitar a manipulação sobre a vida. Por quê? Porque muitos homens não querem ser pais. Há uma crise de paternidade e de masculinidade muito forte. Muitas mulheres não querem ser mães. Negam a sua maternidade e negam o feminino da maternidade. Tem ojeriza a qualquer elemento que diga mãe. O outro dia, por causa da quarentena, me sentei com o padre que mora aqui comigo na minha casa. Juntos moramos e trabalhamos na catedral e nos sentamos a assistir uma novela. A atriz dizia para a neta: não me chame de neta.
Ele dizia, essa atriz tem todo o direito de passar por um banho de gelo. Hein? Como assim? Nós não podemos negar a fase dos relacionamentos familiares, porque eles são substanciais e essenciais para compreender o verdadeiro significado e o verdadeiro valor da vida humana, especialmente na sua defesa. O Papa Francisco tem sido muito contundente nessa expressão paternidade e maternidade alargadas. Nós temos que alargar esse conceito do paterno e do materno. E temos que procurar cada vez mais, dentre a realidade da vida e da salvaguarda da vida, a expressão mais genuína, que é defender a vida até o seu último estágio. Isso é fundamental. Já falei demais, 40 minutos. Agora, quem deve falar são vocês, porque devem estar bocejando, me ouvindo, com fome e cansados, não? Então, estou às suas ordens para algumas perguntas. Aí já pode pôr a câmera para falar e para ver o seu rosto e ver se você prepara um bom estrogonofe ou não. Seria uma boa mesmo, né? Nossa, Padre, eu achei muito interessante essa sua colocação da teologia do leito. O senhor lembrou essa frase de Santo Ambrósio, né? E logo que nós entramos na pastoral, nós ouvimos de uma pessoa numa palestra, numa formação, onde ele comparava, né, justamente essa comparação de Santo Ambrósio, que o leito nupcial é comparado ao altar de Cristo, assim como Cristo se doa por amor à humanidade, marido e mulher também se doam um ao outro ali para formar uma só carne, né? E eu achei muito interessante isso aí. Eu acho que é algo assim que realmente falta essa consciência. Quando o senhor falou da exclusividade, né, que a fidelidade pressupõe essa exclusividade, eu acho que é justamente isso, né, essa falta desse sentido de unidade que o sacramento do matrimônio proporciona, né, quando a gente se entrega um ao outro. O senhor podia aprofundar um pouquinho mais isso aí? A fidelidade e a exclusividade estão intrinsecamente unidas. Quando um homem decide casar com uma mulher, a primeira pergunta que ele deve se fazer é: ela vai me acompanhar para sempre no projeto de vida? Ou ela é um instrumento temporário só porque pá, né? Por isso, precisamente, nós apostamos, se pode dizer assim, nós colocamos toda a nossa esperança no verdadeiro processo que deve mudar, que é a preparação para os futuros casais. Do jeito que as coisas estão indo, se nós continuamos com cursos de noivos, finais de semana para noivos, isso não vai durar e vai se arrebentar a corda rapidamente. Nós temos que repensar, pelo menos, um processo de 3 ou 4 anos, no qual os noivos e as noivas possam verdadeiramente reinterpretar situações tão válidas como a exclusividade. Porque é bem provável que muitos rapazes e muitas moças casem sem serem exclusivos. É bem provável que eu vou casar com a minha mulher, gosto dela, mas o exclusivo para mim é o meu carro. Então, aquilo que eu mais gosto é o meu Lamborghini, ou é o meu carrão que tenho no estacionamento, ou pode ser que o mais exclusivo para mim seja o desejo econômico. Hoje, os católicos temos um pecado imenso na formação dos casamentos, o substrato econômico. Se você não tem apartamento, se você não tem casa, se você não provê sua filha, seu filho de bens materiais, eles não podem casar. Esses casamentos estão parecendo casamentos elásticos. Na primeira crise econômica se arrebentam. Não dá para uma coisa dessas. Estamos sustentando casamentos que celebram uma noite de casamento com um custo de 250 mil reais. Grandes vestidos, grandes pompas, grandes parafernálias, e o sacramento fica ao Deus dará.
Eu não estou contra a empresa noivas. Eu não estou contra o vestido bonito do casamento. Não estou contra isso. Estou simplesmente contra uma virtude cristã chamada modéstia. Quando um cristão gasta 500 mil reais no casamento da sua filha, há uma falta de modéstia muito grande. Há um despilfarre e um escândalo humano diante de um sacramento que talvez poderia passar por uma séria avaliação. Hoje eu estou muito feliz com essa proposta do Papa Francisco. Claro, você vai ficando um padre chato, um padre incômodo, porque você diz, para casar, pelo menos 4 anos de formação, uma vez ao mês. Todo mundo vai procurar a paróquia que tem um cursinho de meio-dia, rapidinho, onde tomam um cafezinho, gostosinho, todos vão de mão dadinha, todos se dão beijinhos, vão até com vestidos chiquérrimos à noite fazer uma festinha e dizem o curso foi maravilhoso, mas da teologia do matrimônio, neca, 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 neca. A teologia do matrimônio começa pela exclusividade e fidelidade. Estou disposto a ser fiel, a amar-te a ti exclusivamente. Sabe que hoje muitas infidelidades se dão no celular. Estou acompanhando um bom número de casais que têm infidelidades com outras pessoas através do celular. Um homem casado que começa uma amizade com uma colega de trabalho e, de repente, eu te amo, tu és linda, manda beijinho, plim, 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 plim. Nos encontramos todos os dias às 3 no celular. Mas não tem relações carnais, padre. Não é infidelidade. Claro que não. É um tipo de ausência de exclusividade. Sua esposa não é mais para você a exclusiva. Tá? Pessoal, alguém quer fazer perguntas? Pode falar. Setorino. Deixa eu ver aqui no chat se tem alguém. Todo mundo quietinho? Estão dormindo? Sim ou não? Levantem a Estão dizendo para o mãozinha. senhor continuar falando. Tá muito bom. Ó, tem uma pergunta aqui no chat, padre. Realidade bem expressada pelo padre. Casais sem diálogo não perduram muito. O que fazer para incentivar o diálogo entre os casais? Bom, a primeira coisa é um bom vinho, hein? Afia a língua rapidinho. Um bom vinho, uma boa jantinha, um bom momento. Eu vou dizer uma coisa que eu sinto e percebo até pelos meus irmãos casados. Não fiquem chateados com o que eu vou dizer, mas vou dizê-lo com muito amor, viu? Está havendo muita mentira entre os casais. Quando eu digo mentira, não é que você diga mentiras. Me parece que, por causa dessa falta de exclusividade, os casais não estão tocando pontos nevrálgicos da sua vida conjugal. Estão morrendo de medo. Escuta, tem algo que eu não entendo. Se vocês dois convivem juntos, se vocês dois moram juntos, se vocês dois lutam juntos, por que não são capazes de falar juntos? Há ou um bloqueio hermenêutico ou um problema psicológico. Porque não é viável. O outro dia alguém me disse, estou com problemas com a minha mulher. Falei, o melhor que você pode fazer é dizer para ela quais são os seus problemas. Para que vem contar para mim? A primeira confidente tem que ser a sua esposa. Tem que ter a honestidade de dizer, olha, senta aqui. Não estamos indo bem. Depois procure um padre. Depois procure um terapeuta. Mas o primeiro a ser conhecido entre vocês dois é o diálogo conjugal. Há realidades que fogem da minha vida, do meu conhecimento.
há realidades que eu não tenho capacidade para entender porque são só vossas. E na medida em que vocês vivem essa verdade conjugal, vocês dão passos maravilhosos na sua vida. Agora, me pergunto mais uma vez, por que não dizer a verdade ao cônjuge? Por que esconder ao cônjuge aquilo que eu estou sentindo? Algo não está bem. Ou nós não estamos atingindo um nível de intimidade, ou aquilo que é pior, nós não estamos conseguindo suficiente caráter para amadurecer, que é uma tristeza na nossa igreja, não? Uma porcentagem altíssima de casais que pedem nulidade na igreja diz que pede a nulidade por causa da imaturidade do cônjuge. E você vai fazer a análise e ver gente que verdadeiramente nunca deveria ter casado. Uma pessoa que não é capaz de dizer a verdade para o seu cônjuge, com todo respeito, está um pouquinho perdida. Está precisando de algo que lhe conduza a enfrentar essa verdade. Padre, tem mais uma pergunta. Oi, boa noite, tudo bem com você? Quem está falando? Eu já não é. Opa, tudo bem com você, meu irmão? Tudo bem. Eu preciso fazer uma pergunta. Quando o senhor disse que do tempo de preparação para o sacramento, mas a gente muitas vezes esbarra na própria estrutura da igreja, que tem uma pressa de realizar, ou até mesmo os noivos procuram em último momento a igreja para essa preparação, para essa catequese. E aí, como que a gente vai fazer com que a própria estrutura da igreja mude nesse tempo? Excelente a sua pergunta, viu? Excelente. Parabéns. Parabéns pela coragem de fazer uma pergunta dessas. E eu vou lhe responder com a mesma sinceridade, já que estou falando de sinceridade conjugal, viu? Mudar a estrutura é mais fácil mover um dinossauro do que mudá-la, viu? Então, o primeiro que nós temos que fazer é rever a construção da pastoral familiar. Se a pastoral familiar continua no mesmo esquema, vamos nos arrebentar. Ela não pode continuar do jeito que está. Não pode. Ela tem que sair desse esquema e já Francisco advertiu isso na própria Amoris Laetitia. O primeiro que nós temos que fazer é reavaliar a pastoral familiar. Se continuamos tendo uma pastoral familiar única para casais, nos afundamos. Tem que ser uma pastoral familiar para a família envolvida, independentemente de se seu filho gosta ou não gosta. E precisamente por isso, Edson, aí está uma realidade muito exigente, não? A transformação da própria pastoral. Fizeram uma pergunta aqui no canal da Maria Rita, se os casamentos vão acabar e as pessoas vão acabar indo morar juntos somente sem o sacramento. Bom, é provável que sim, é provável que não, não? As coisas podem mudar, não sabemos. Estou tão feliz porque agora o novo normal nos deixou a todos anormais. Então, vamos com calma. O que vai acontecer? Ninguém sabe. Vamos com calma, com calma. Boa colocação, Maria Rita. Alvino, você queria falar? A pergunta era a mesma que o Edson fez. Então tá bom. Viu, padre, a respeito disso aí, eu me lembro de uma frase que estava no primeiro, antes do sínodo das famílias, né? No primeiro questionário. Dois, né? No primeiro questionário lá estava uma frase que ficou gravada na minha cabeça que não sai mais. Lá onde dizia assim que o Papa pede que os atuais cursos de preparação ao casamento sejam transformados em percursos. Desde que a gente assumiu como assessores aqui na diocese, a gente tem trabalhado justamente nesse sentido, né? Conversando com padres e até com o pessoal da pastoral, principalmente, para primeiro mudar a terminologia, parar de falar curso de noivo. Que nós não somos professores nem nada.
Trabalhar muito mais no sentido de uma evangelização. Precisamente por isso estou falando dos 4 anos. É um percurso. Eu estou correndo esse risco. E está sendo um risco bem vivido, não? Agora participam somente 3 ou 4 casais aqui na catedral daquilo que se chamava antigamente curso de noivos. Hoje nós temos um percurso de 4 anos, tá? Um percurso de 4 anos é um percurso doloroso, satisfatório. Alguns ficam chateados, outros se desanimam. E a coisa mais boa, cara, outros dizem, olha, não tenho vocação para o matrimônio, não vou casar. E pronto. É uma mudança, como estava falando agora para o diácono que perguntou, é uma mudança completa, não? Completa da estrutura. Se nós continuamos casando gente por casar, vamos nos arrebentar logo, logo. Isso é como ordenar padres por ordenar padres, não? Ele tem vocação de padre, então passe por aí por baixo da missa. Não dá. A mesma coisa acontece com o sacramento e da ordem, e você que é diácono sabe disso, não? Ordenar um cara que, porque é bom ministro da Eucaristia como diácono permanente, não é garantia de que vai ser um bom diácono permanente, não? Beleza. Bom, gente, foi um grande prazer. Tem alguma pergunta mais? Acho que não. Oi, padre. Oi, que bom. Que delícia ouvir uma voz de uma mulher. Coisa linda. Quem está falando? Padre, o senhor poderia nos Quem falar fala? um pouquinho sobre a questão da ciência, né? Eu fiquei assim um pouco curiosa sobre essa relação que o senhor falou sobre as fertilizações e tudo mais, assim, até que ponto, assim, os casais podem procurar a ciência nessa questão para procurar, né, para ajudar na concepção, assim? Belíssima pergunta. A ciência é um presente de Deus para todos nós, ao ponto de que a fé e a razão devem caminhar juntas. Quando a ciência se torna excessivamente dogmática, ela entra num cientificismo. Quando a fé se torna excessivamente dogmática, ela se torna um fundamentalismo. Então, nós devemos trabalhar um dos elementos mais belos e mais fortes da nossa realidade, e é a possibilidade de entrar em diálogo com a ciência. Se o elemento científico, escuta bem o que eu vou te dizer para ti e para todos, se o elemento científico está sustentado no mercantilismo, o casal deve estar moralmente obrigado a afastar-se disso. Se um casal deve pagar uma clínica genética, se um casal deve entrar no âmbito da manipulação, ele deve questionar-se moralmente se isso é lícito ou é ilícito para ele. Por quê? Porque aqui é onde está o ponto da vida. Eu não sou o dono da minha vida. Eu não sou o dono do meu corpo ao ponto de eu fazer com ele aquilo que a ciência propõe. Em segundo lugar, nem tu, nem eu, nem ninguém pode dizer para o seu irmão você é viável ou você é inviável. Faz 20 anos eu estou fazendo uma pesquisa muito forte. Olha, onde vão parar os embriões congelados? Onde? Onde vão parar os embriões que a ciência genética eugênica chama de embriões inviáveis? Esse é um problema muito sério e nós não podemos perder de vista a urgência que a ética está trazendo sobre essa situação. Então, quando a ciência entra brutalmente contra você, dizendo e afirmando que ela é capaz de sustentar dogmaticamente a vida, coloque uma interrogação profunda nisso. Assim mesmo, por exemplo, com a eutanásia, com a distanásia, com a cacotanásia ou com a mistanásia que está sendo tão oferecida hoje no mundo. Ok, então tá bom, obrigada, padre. A você, obrigado a você, viu? Padre, tem uma pergunta também aqui. Sim? Não é pergunta. Eu ouvindo o senhor dizer, e através da pergunta dela, fiquei muito chocada nessa pandemia de ver aquela imagem daqueles bebês, a indústria que eles fizeram. Nossa, aquilo... Eu até chorei, porque parecia que estavam indo no supermercado buscar alguma coisa que eles tinham comprado.
porque eles alugaram aquelas barrigas, né? E como era o país? Ucrânia. Ucrânia. E aqueles bebês ficaram presos, porque daí fechou todos os aeroportos, Os casais não podiam ir lá podiam buscar o seu bebê. E aí, aquelas criancinhas lá sendo cuidadas por enfermeiras, né? Um monte de bebês lá. Sim, 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 sim. E eu achei aquilo muito chocante. Um dos elementos mais fortes hoje que nós trabalhamos na bioética personalista é precisamente esse que eu dizia agora para a amiga que perguntou antes, como é de difícil entender o conceito de viabilidade na vida. Talvez porque nasci em um outro país, me doe profundamente atitudes xenofobistas. Eu não suporto que uma pessoa me destrate porque sou de outro país. Eu não suporto que uma pessoa seja destratada, manipulada pela sua realidade sexual. A homofobia, por exemplo, me parece a coisa mais inumana do mundo. Da mesma forma, as realidades que nós estamos vivendo hoje, praticamente tão fortes e ao mesmo tempo tão colpestantes no coração da humanidade. Matar alguém pela cor da pele, matar alguém pela condição humana ou pela condição corporal e dizer simplesmente esta pessoa é inviável, não? Essa cena da Ucrânia marcou para mim muito mais foi o estado no qual os bebês são entregues, não? Verdadeiramente um produto mercantilista, não? Eu vou, pego e levo comigo e pronto. Independentemente do pré-histórico da pessoa, das raízes da pessoa ou daquilo que a pessoa até gostaria de ser, não? O nosso querer não pode ser anulado jamais. Eu defendo ao máximo a vontade humana porque nós somos livres para isso, mas ao mesmo tempo eu questiono com todas as letras o fato de que uma pessoa seja rejeitada, vendida ou manipulada pela sua condição. Muito bem, minha gente. Já falamos um bom tempo. Dizem que as lives e tudo isso não podem se estender mais de uma hora, porque senão as pessoas começam a ficar desesperadas, viu? Obrigado, Adriano, pelo convite, a cada casal, a cada família, a minha bênção, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Estão em dívida comigo de um estrogonofe, viu? Nossa Senhora os abençoe. Tchau, tchau. Amém. Obrigado, Padre. Fica com Deus. Bom, pessoal, obrigado a todos, né, pela participação. E obrigado a todos. Nós vamos